A ênfase que eu quero dar nesta noite é sobre a preocupação de Paulo em que os irmãos se ajuntassem, se reunissem. Havia uma festa chamada Festa do Amor, ou Festa Ágape, festa essa na qual os judeus se reuniam, e é como se fosse uma festa americana, que nós chamamos de festa americana, mas hoje em dia nem existe mais isso. Hoje em dia eu faço aniversário, convido todo mundo para ir ali no Graça da Vila, cada um paga a sua e fica tudo bem. Mas antigamente não, né? A gente que é pobre, cada um levava um pratinho de alguma coisa, se lembra disso? Pegou esse tempo? Se você pegou esse tempo, você é da minha geração. E era assim entre os judeus, cada um levava uma coisinha, mas isso era festa entre os judeus. De repente, quando a igreja passou a se reunir de forma ordenada e litúrgica, eles copiaram a cultura daquela festa ágape. Porém, a festa não era tão perfeitinha assim. Haviam alguns entraves, havia algumas coisas erradas que aconteciam nesta festa. E a igreja também estava, a igreja de Corinto pelo menos, estava copiando estas coisas erradas. Tinha gente que trazia muito, tinha gente que não trazia nada, tinha gente que trazia pouco. Quem trazia muito, quem trazia pouco, comia pouco, quem não trazia nada, ficava sem comer. E Paulo começou a dizer: não, irmão, não deve ser assim não. Vocês devem imitar só o que é bom. Agora, o que é ruim não deve ser imitado. Não tem problema nenhum você imitar uma outra cultura, um outro costume, desde que esse costume, essa cultura, não seja ruim, não seja prejudicial, não seja danoso à cultura celestial. E, infelizmente, os crentes estavam imitando esta cultura errada. E não apenas isto, mas Paulo começa a dizer aqui que quando os crentes se ajuntavam, havia dissensões, havia heresias, havia soberba, inveja, a ponto de Paulo dizer assim: olha, quando vocês se ajuntam com essa mentalidade, quando vocês se ajuntam com esse espírito, quando vocês se ajuntam com essa intenção, vocês não se ajuntam para melhor, senão para pior. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: era melhor que vocês não se juntassem, era melhor que vocês ficassem em casa do que se ajuntar para pior. Aí de repente eu pego essas palavras e estas advertências de Paulo e fico pensando na nossa realidade espiritual, ou na realidade espiritual dos nossos ajuntamentos. Como é que deve ser o nosso ajuntamento? Paulo até então só está falando de coisa ruim. Olha, vocês se ajuntam para pior, vocês se ajuntam para maldição, vocês se ajuntam para heresia, vocês se ajuntam para tantas coisas ruins. Mas será que existe na Bíblia um padrão de ajuntamento? Nós estamos aqui nesta noite reunidos, e este nosso ajuntamento, a primeira coisa que nós temos que entender é que não é apenas um ajuntamento, não é apenas uma reunião secular, não. Nós estamos juntos aqui em um culto de celebração a Deus. Então, quando nós temos esta consciência, nós estamos aqui para cultuar a Deus. Aí muda tudo. Essa verdade ou essa consciência muda tudo. Porque quando a gente se reúne com a intenção de cultuar a Deus, acontece coisas maravilhosas. Atos capítulo 2, se lembra? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunião de oração. Eles estavam clamando, eles estavam orando a noite inteira. E Deus honrou aquela reunião.
E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa, e Deus começou a honrar a fé, e Deus começou a honrar aquela reunião, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz todos, é todos mesmo, irmãos. Hoje em dia existe uma figura de linguagem, uma hipérbole, quando a gente fala assim, estava todo mundo lá, aí está usando de hipérbole, não é não? É um exagero, não estava todo mundo, mas a Bíblia não usa hipérbole não. Quando a Bíblia diz que todos foram cheios, foram todos mesmo, crianças, jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, todos foram cheios. Por quê? Porque se ajuntaram em um bom propósito, se ajuntaram para clamar, se ajuntaram para orar, se ajuntaram para pedir a descida do Espírito Santo. O versículo 14 do capítulo 1 de Atos, a Bíblia diz que todos perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres. Os irmãos sabem que mulher não fazia parte das reuniões judaicas, mas com a igreja, a mulher passou a ter voz. Com a igreja, a mulher passou a ter atividade na vida social. E na igreja, a mulher também se reunia, a mulher também buscava, a mulher também clamava. E quando a Bíblia diz, todos foram cheios, as mulheres também foram cheias. Lá já em Atos 2,42, a Bíblia diz que todos perseveravam unânimes no partir do pão, na doutrina, na oração, na palavra. Todos perseveravam. Irmãos, quando nós nos reunimos, Deus lá dos céus, Ele honra a nossa reunião. De repente fica aí uma pergunta: como tem sido as nossas reuniões? A reunião litúrgica é banhada ou saturada da presença de Deus, mas e as nossas outras reuniões particulares? Irmã, vou aí na sua casa, aquela reunião sua com aquela irmã que você vai na casa dela, é uma reunião salutar? Será que Deus está presente naquela reunião? Ô mãe, vou na casa do Paulinho, do meu amigo Paulinho. Mas quando você vai lá para a casa do Paulinho ou do irmão Paulinho, você vai para conversar as coisas de Deus? Será que Deus está naquela reunião? Tem gente, irmãos, que vem para a igreja para fazer coisa que não deveria fazer na igreja. Tem gente que fala para o pai e para a mãe, estou indo para a igreja. Tem gente que fala para o esposo, estou indo para a igreja. Tem gente que fala para a esposa, estou indo para a igreja. Aí chega na igreja, ao invés de adorar, de bendizer, de glorificar, começa a falar mal da vida dos outros, começa a colocar a conversa em dia, começa a fazer coisa que não deveria fazer. Não, irmão, se nós viemos aqui nos ajuntar, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 fofocando, eu estarei no meio. Não, ele não falou isso não. Ele falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, falando das coisas celestiais, considerando a debilidade do outro irmão, mas adorando a minha presença, a minha face, buscando a minha face, aí eu estarei no meio deles. Quando Jesus diz que vai estar, a gente também precisa entender que Jesus sempre está. Mas quando ele diz que vai estar no meio, ele está dizendo assim: se você se reunir em meu nome, além de eu estar, eu vou manifestar a minha presença. Pastor Roque, como é que é isso? Eu já falei isso uma vez e eu preciso repetir para você entender. Nós temos vizinhos, eu sei que você tem um vizinho assim, que se você não bater na porta dele para saber se ele está em casa, você nem sabe se ele está em casa. Ele não liga som, ele não abre janela, você não ouve ninguém falando alto dentro da casa dele. Você olha assim, você não sabe se ele está
ou se ele não está em casa. Você tem um vizinho assim? Ah, não, no Rio de Janeiro é difícil ter vizinho assim. Mas tem aquele outro tipo de vizinho, que quando ele está em casa, esse eu sei que você tem. Todo mundo sabe que ele está em casa. É uma falação alta, é um som que parece que é para o bairro todo ouvir. Porta aberta, janela aberta, cachorro latindo. Agora você já entendeu? Então agora eu vou melhorar. Quando vocês se reunirem em meu nome, para me glorificar, para me exaltar, para me bendizer, todo mundo vai perceber que eu estou presente. Eu vou mandar anjo, o povo vai me glorificar, vai me adorar, eu vou curar, eu vou batizar com o Espírito Santo, eu vou renovar vidas na minha presença. Essa é a presença de Jesus que precisa acontecer nas nossas reuniões. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 14, lá pelo versículo 26 de 1 Coríntios, ele falou: olha, quando vocês se ajuntarem, um tem hino, um outro tem testemunho, um outro tem louvor, um outro tem uma palavra, tudo seja feito para edificação. Quando Paulo fala aqui para os coríntios que eles precisam se reunir para bem ou para melhor, ele está falando justamente isto. Essa reunião é para quê? Essa reunião é para nos lembrarmos que éramos pecadores, destinados à perdição eterna, merecedores da morte, mas Jesus morreu no nosso lugar. Essa reunião é para eu me lembrar que quem merecia estar na cruz era eu, mas ele foi para lá no meu lugar. Essa reunião é para eu me lembrar que Jesus deu o seu próprio corpo. Essa reunião é para eu me lembrar que ele foi envergonhado. Essa reunião é para eu me lembrar que ele foi desamparado pelos seus discípulos, mas o Pai estava com ele em todos os momentos. Esta reunião é para eu me lembrar que o sangue dele foi derramado, aleluia, pelos meus pecados, para minha salvação. Esta reunião é para eu me lembrar que eu preciso valorizar a obra sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Esta reunião é para eu me lembrar e me fortalecer para quando eu estiver lá fora, longe desta reunião, e o pecado vier e a tentação vier, aí eu vou me lembrar daquilo que eu estava fazendo aqui nesta reunião. Mas um dia desse eu estava na ceia e me lembrava que Jesus morreu pelos meus pecados, e eu me lembrava que ele liberou o Espírito dele para me fortalecer. Então eu não vou pecar, eu não vou ceder às mazelas deste mundo, eu vou permanecer firme. É nesta reunião que nós viemos fazer isto, nos lembrar que em Jesus nós somos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Esta reunião é para que cada um de nós tenhamos esta consciência. Eu fui na igreja. O que eu fiz na igreja hoje? Eu conversei com a fulana, com Beltrano, com Ciclano, eu peguei o contato de Beltrano. Hoje na igreja, e eu fiquei reparando a roupa da fulana, eu fiquei reparando a gravata do Beltrano. Hoje eu fui na igreja e eu estou com a raiva daquela irmã, assim. Mas espera aí, a nossa reunião não é para isso. A nossa reunião é para nos consertarmos. Se você estava com raiva da fulana, aproveita essa reunião, vai a ela, se conserta com ela e oferece a tua oferta diante do teu altar. Se você não consegue liberar o perdão, aproveita essa reunião e peça para que o Espírito Santo entre na sua vida e você libera o perdão, porque quando você libera o perdão, aleluia, Deus encontra graça para operar.
Não, pastor, fui eu que pequei, fui eu que distratei, fui eu que envergonhei alguém. Aproveita essa reunião e vá até esta pessoa, peça perdão, se conserta com ela, porque a Bíblia diz lá no Salmo 133, que onde existe união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus nesta noite está ordenando a bênção e a vida para as nossas vidas. Vamos ficar de pé neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós já estaremos orando pelo pão, mas por que então que a gente não aproveita e ora pela nossa vida? Aleluia. Ora por esta reunião. Deus, eu estou aqui nessa reunião, que bom que eu vim. Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo está me tocando, está me movendo, que eu preciso me consertar, eu preciso me posicionar, eu preciso ser avivado na presença de Deus. Senhor, muito obrigado. Foi para isto que Deus te chamou aqui nesta noite, para você, aleluia, se fortalecer na presença do Senhor. Pastor, eu estou muito fraquinho, eu acho que eu não vou tomar ceia hoje não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim deixe de tomar a ceia? Não. Se examinou, se consertou, já orou ao Senhor, já pediu perdão, agora toma a ceia e fica fortalecido na presença do Senhor nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor.